Oi, pessoal. Vamos ver nesta aula alguns princípios básicos de comunicação de processos em rede. Esses princípios básicos são importantes na área de sistemas distribuídos. Bom, como a gente viu na aula anterior, a gente tem vários desafios em sistemas distribuídos. Esta aula vai focar o primeiro desafio, que é como os computadores podem se comunicar. Bom, e aí, esse desafio entra na área de comunicação em rede. Vamos supor que o computador A queira enviar alguma informação para o computador B por meio de uma rede como a internet. Pode ser internet, pode ser uma rede local. Então, tem que ter alguma forma de coordenar essa comunicação. E quando a gente fala sobre a comunicação em rede, a gente está falando o seguinte, que um processo X no computador A quer enviar alguma informação para algum processo Y no computador B. Seja para consumir algum serviço, como serviço web, serviço de páginas web, por exemplo, seja para fazer alguma tarefa que é paralela, como a gente viu na aula anterior. Então, a comunicação em redes ela é a comunicação entre processos de um computador e processos de outro computador. Pode ter um ou mais processos no computador A se comunicando com um ou mais processos no computador B. Aqui na figura, a gente tem um processo no computador A que se comunica com um processo no computador B. Bom, a gente já viu a comunicação entre processos quando os processos estão na mesma máquina e um é o processo pai e o outro é o processo filho. A gente viu que essa comunicação ela podia ser feita com pipe. Então, aqui era fácil, porque a gente tinha os processos que estão utilizando o mesmo kernel, tinha o pipe, que é uma região de memória que é compartilhada entre os processos, e aí eles podiam fazer a troca de mensagens. Só que agora, a gente tem um processo X enviando informações para o processo Y por meio de uma rede, como a internet. E aí, não é tão simples assim como ter apenas uma área de memória que é compartilhada entre os processos. Bom, então, no nosso cenário, a gente tem um computador A com um processo X qualquer, um computador B com um processo Y e a rede. Como esses processos vão se comunicar? Eles vão se comunicar, como a gente já viu na aula anterior, por troca de mensagens. Um processo X vai enviar mensagens para o processo Y e vice-versa. Com essa troca de mensagens, eles vão conseguir se comunicar. Bom, mas como que o processo X faz para enviar uma mensagem para o processo Y? Ele vai usar uma API, que é a API Socket. A API Socket é oferecida pelo sistema operacional, fornecida pelo sistema operacional, e vai ser um conjunto de funções que o processo vai utilizar para enviar mensagens para outro processo que esteja remoto. Então, da mesma forma que a gente manipulava os pipes com funções de escrita e de leitura, aqui também a gente vai utilizar funções para enviar mensagens de um processo para o outro. Então, a gente vai, nesse processo, no programa desse processo, a gente vai chamar funções que vão utilizar essa API de socket. Bom, essa API de socket, então, é uma abstração de um ponto de comunicação. É um ponto de comunicação, é uma função, esse ponto de comunicação vai ser chamado por uma função que o processo vai poder jogar informações naquele ponto e a informação vai aparecer lá de alguma forma, como a gente vai ver, vai aparecer no processo remoto. Bom, o socket ele é acessado por descritores de socket. E descritores de socket são, na verdade, descritores de arquivo. Lembra, lá na aula de pipe, a gente falou que no Unix tudo é manipulado como se fosse arquivo? No socket vai ser a mesma coisa. A gente vai ter descritores de socket e a gente vai escrever informação referenciando esses descritores e vai ler a informação referenciando esses descritores. Se a gente for olhar as funções da API Socket, tem funções como a gente tinha em funções de pipe,
como a gente tinha em funções de manipulação de arquivo, que é close, read, write. Por quê? Porque no Unix a gente consegue acessar entrada e saída, regiões de memória compartilhada, como se fossem arquivos. Então a gente pode ter close, read, write, para poder enviar informações de um processo para o outro. Então, naquele programa que eu vou escrever, eu posso chamar uma função read, colocar o descritor do socket e vou ler o conteúdo que chegou no socket para aquele processo. Basicamente isso. Então a gente pode, por exemplo, pode enviar informações pela internet utilizando uma função write. A gente bota essa função write, bota o descritor do socket e aí essa informação vai chegar na máquina destino. Lógico, como que chega na máquina destino vai depender do endereço IP da máquina destino e vários outros fatores, mas aqui a gente vai abstrair. A gente tem uma função que a gente escreve, utilizando essa função, a gente escreve no socket e a informação vai aparecer na máquina remota. Essa API de socket ela pode ser usada com essas funções mais básicas, mas também tem funções específicas da API socket. Send, send to, receive. Essas funções são utilizadas para facilitar quem está programando e prover funcionalidades mais complexas. Funcionalidades que apenas com read e com write ficam mais difíceis de serem implementadas. Essas funções mais específicas da API de socket, elas são baseadas nessas, read, write, etc., mas elas oferecem mais serviços. Então, geralmente, quando a gente vai programar alguma coisa em socket, a gente usa funções mais específicas. Aqui nesta aula, a gente não vai abordar o uso prático dessas funções, mas no final da aula, eu vou indicar uma leitura que é complementar, que detalha cada uma dessas funções da API Socket. Vamos voltar lá ao nosso exemplo da comunicação entre o computador A e o computador B. Nesse exemplo, a gente consegue ver algo muito importante dessa API de Socket, que é a abstração. Na API de Socket, não importa o quão complexa é a rede. Não importa se entre o computador A e o computador B tem uma rede hipercomplexa, se o computador A está na Europa e o computador B está na América do Sul. Não importa. O processo vai enxergar a rede como um tubo para jogar informação nesse tubo e vai sair do outro lado no computador B. Eles não precisam conhecer a rede. Por quê? A API de socket te dá uma abstração. Você apenas pega um descritor e você usando aquele descritor, que está associado a alguma comunicação já estabelecida, computador A e computador B, você usa aquele descritor para enviar arquivos por esse tubo, que é a rede. Aqui a gente não vai entrar em detalhes muito de como é esse tubo, a gente vai ver alguns conceitos que levam a ter essa abstração, mas o processo não importa o que está acontecendo na rede, não importa o que é a rede, se é a internet, se é uma rede local, não importa. Ele simplesmente joga bits ali, utilizando as funções de API Socket e, de forma mágica, aparece lá no computador B. Essa que é a ideia de abstração fornecida pela API de Socket. Então, como eu já falei, o processo X se comunica com o processo Y por meio de troca de mensagem. E essa mensagem é enviada pela API de Socket. Então a gente tem uma mensagem aí que o processo X quer enviar. Ele vai passar pela API de Socket e ela vai ser enviada pela rede. Só algum conceito que a gente já mencionou na aula passada, que essa mensagem ela chega lá na rede dividida em vários pedacinhos. Então, várias funcionalidades embaixo da API Socket vão dividir essa mensagem em vários pedacinhos que a gente chama de pacote. Então, aqui na aula, às vezes, eu falarei mensagem, às vezes posso falar que é pacote. Então, na verdade, não é a API Socket sozinha que faz essa divisão em pacote, tem toda uma arquitetura que é embaixo da API Socket, que a gente vai mostrar nos próximos slides da aula, mas a ideia é que a informação ela vai ser enviada pela rede, dividida em pequenos pedacinhos.
E aí tem vários protocolos associados à rede que permitem que ela seja dividida em vários pedacinhos. Se um pedacinho é perdido, a gente tem como reenviar, mas isso não importa para o processo X. Isso tudo está abaixo da API Socket, como a gente vai ver. Porque, repito, do ponto de vista do processo, a API Socket é só um tubo. É só um tubo que você joga a informação e ela vai aparecer lá no computador de destino. E aí, essa informação vai ser enviada pela rede e, eventualmente, vai chegar lá no computador B e ser entregue ao processo Y. Como ela vai ser entregue, como é feita essa entrega da API Socket para o processo Y, a gente faz isso por portas de comunicação, que é um conceito que a gente não vai ver aqui nesta aula. Mas a ideia é que o sistema operacional ele lê alguma informação nessa mensagem e sabe para qual processo ele vai enviar. Porque o computador B, por exemplo, pode ter vários processos. Então, o sistema operacional ele olha a mensagem, na mensagem tem uma informação de porta que vai dizer para qual processo vai enviar. Mas isso não importa para a gente agora. Bom, então, resumindo o que a gente falou sobre a API Socket, não importa se a rede é complexa, cheia de elementos entre o A e o B, entre a máquina A e a máquina B. Não importa se ela tem switch, tem firewall, tem roteador, se ela é só um switch, não importa. A gente, quando programa, a gente vai enxergar a rede como um tubo, não importa o elemento que está ali no meio. O computador A joga nesse tubo e aparece no B. Estou repetindo muitas vezes esse conceito, mas esse conceito é um conceito muito importante para o sucesso da internet. Porque para você desenvolver aplicações para a internet, você não precisa saber detalhes sobre as tecnologias. Eu não preciso ter que programar uma aplicação, por exemplo, uma tecnologia Wi-Fi, uma aplicação para uma fibra ótica, nada disso. Porque a rede é só um tubo que eu jogo informação. E aí vem a pergunta: como é possível a gente abstrair algo tão complexo como a internet para um tubo? Isso é escopo de uma disciplina de rede de computadores, que a gente pode ver vários detalhes sobre isso, sobre essas abstrações, mas aqui a gente vai dar uma ideia muito geral que vai ser importante para quem for fazer uma aplicação distribuída, uma aplicação que está funcionando em rede. Então, para abstrair essa rede como um tubo, os dois fatores principais que são responsáveis por abstrair a rede para um tubo são os protocolos de comunicação e a arquitetura em camadas de rede. Vamos falar um pouco sobre cada um. Bom, o que é um protocolo de comunicação? São regras e procedimentos para a comunicação entre entidades. Então, a gente quando tem uma rede, a gente vai ver, a gente tem vários protocolos envolvidos, como por exemplo o IP, que é responsável por encaminhar pacotes pela rede de um ponto ao outro. Ele vai ser responsável por fazer com que os pacotes eles percorram uma rota na internet, por exemplo. Tem os protocolos TCP e UDP que controlam a comunicação fim a fim. Depois a gente vai ver mais alguns detalhes. Mas, por exemplo, no protocolo TCP, se um computador A envia algum pacote para o computador B e esse pacote ele é perdido, o computador A pode reenviar esse pacote. Então ele faz esse controle da comunicação fim a fim. A API Socket, por exemplo, ela utiliza esses protocolos TCP e UDP para enviar as mensagens que a aplicação manda para ela pela internet. Então, a API Socket ela vai receber a mensagem de algum processo e ela vai usar esses protocolos TCP e UDP para poder enviar a mensagem para o computador remoto, para enviar a mensagem para o processo remoto. Bom, agora falando sobre arquitetura em camadas, é basicamente a gente dividir vários componentes da rede. A rede é muito complexa, tem várias funcionalidades. A gente vai dividir em funcionalidades menores. E cada funcionalidade vai prestar serviços para outra funcionalidade. Isso vai ficar mais claro quando a gente olhar a arquitetura. Bom, para facilitar a explicação, vamos de novo
é recorrer a um exemplo que tem um computador A enviando alguma coisa para o computador B por meio de uma rede. Para facilitar ainda mais a explicação, vamos simplificar o exemplo para que essa rede seja apenas um roteador. Não importa exatamente o que é um roteador, mas é um elemento que vai encaminhar pacote do computador A para o computador B. Então, a minha rede inteira é composta apenas por um elemento, que é roteador. Na internet, a gente pode ter dezenas de roteadores entre o computador A e o computador B. E aí, vamos pegar cada elemento desse e vamos olhar quais são as funcionalidades de rede que ele faz. E vamos dividir essas funcionalidades em camadas, como a gente pode ver agora nesta figura aqui. Então, o computador A, ele executa funcionalidades da camada de aplicação, da camada de transporte, da camada de rede, da camada de enlace e da camada física. O roteador, ele executa apenas funções da camada de rede e da camada de enlace. O computador B tem funções da camada de aplicação, camada de transporte, rede, enlace e física, da mesma forma que o computador A. Então, o que acontece é o seguinte, a gente, nesses elementos, em cada um desses elementos, a gente tem várias funcionalidades de rede que estão sendo executadas. Para simplificar a forma com que a gente usa as redes, essas funcionalidades são divididas em camadas. A gente tem uma arquitetura em camadas. E aí, quando, por exemplo, o computador A ele envia uma mensagem, ele gera essa mensagem na camada de aplicação. É alguma aplicação de rede, algum processo lá de aplicação de rede que gera essa mensagem. Essa mensagem vai ser enviada para a camada de transporte desse computador. Essa camada de transporte ela pode ser implementada pelo sistema operacional, por exemplo. Então, a camada de transporte vai de alguma forma, vai ler essa mensagem, vai tratar essa mensagem e vai enviar para a camada de rede, que vai enviar para a camada de enlace, que vai enviar para o meio físico. A partir do meio físico, ela vai chegar na camada de enlace do roteador e depois para a camada de rede, para o roteador poder ler essa mensagem. Então, é basicamente assim que funciona a arquitetura em camadas. A mensagem ela é gerada numa camada superior, vai descendo até as camadas inferiores, passa para o meio físico, chega num novo elemento, ela vai chegar, vai subindo as camadas, o elemento vai processar essa mensagem e vai enviar de volta essa mensagem para o meio físico, também seguindo a direção da camada superior até a camada inferior. Então, a gente separando assim camadas, a gente consegue fazer com que as funcionalidades de rede sejam bem definidas no sistema operacional. Por exemplo, a camada de aplicação, ela pode ser uma aplicação de vídeo, de streaming de vídeo. Ela vai cuidar apenas da parte do streaming de vídeo. A camada de enlace, por exemplo, a gente vai ver que ela cuida do meio físico. Então, pode ser uma camada de enlace que está gerenciando uma rede Wi-Fi. A aplicação de vídeo, ela não precisa saber que a gente está executando numa rede Wi-Fi. Ela se preocupa apenas com a aplicação. E a camada de enlace não precisa se preocupar de que tem uma aplicação de vídeo executando. Ela apenas é responsável pelo Wi-Fi, por gerenciar o Wi-Fi. Então essa é a ideia. A gente separa as funcionalidades de redes em várias camadas para facilitar o desenvolvimento dessa funcionalidade. Então quando a gente fala na arquitetura em camadas, a gente está dizendo que a camada inferior sempre presta serviços para a camada superior. A gente vai vendo isso ao longo da aula. Tá? Então, voltando ao exemplo, esse roteador vai enviar essa mensagem de novo, ela vai para o meio físico e para chegar no computador B, ela vai percorrendo todas as camadas até chegar na aplicação. Voltando àquela ideia de prestar serviço, a camada inferior sempre presta serviço para a camada superior, a gente pode pensar o seguinte, a camada de aplicação está se preocupando com a aplicação. Ela não está se preocupando, por exemplo, se os pacotes são perdidos pela rede. Essa preocupação de se os pacotes são perdidos pela rede pode ser uma preocupação da camada de transporte.
Então, ela fica verificando se os pacotes foram perdidos e só envia a mensagem para a aplicação quando a mensagem estiver já completa. A aplicação não precisa se preocupar, por exemplo, se a mensagem ela está incompleta ou não. Porque a camada de transporte presta esse serviço para ela. Faz uma entrega que é confiável. Tá? Então, é um exemplo de funcionalidade da camada de transporte. Lógico, a gente pode ter protocolos que não fazem essa confiabilidade, ou seja, não verificam se o pacote foi perdido ou não, mas a gente pode ter protocolos na camada de transporte, como o protocolo que é o TCP, que ele faz essa verificação se pacotes foram perdidos ou não e só entrega para a aplicação uma mensagem que é completa. Então essa é a ideia. Uma camada presta serviço para outra. Vamos ver um pouquinho sobre o que é cada camada aqui no computador A. O computador A tem a camada de aplicação. A camada de aplicação, ela simplesmente faz a coordenação da troca de mensagens. Então, se o computador A quiser pedir alguma coisa para o computador B, ele tem um formato específico para pedir para o computador B. Isso a gente vai ver quando a gente falar bem rapidamente sobre o protocolo HTTP. A camada de transporte se preocupa com a comunicação fim a fim, ou seja, como que os pacotes vão ser entregues lá dentro do computador B, por exemplo. Tá? Então, como eu falei, ela pode verificar se o pacote foi perdido e reenviar esse pacote. Então, ela está se preocupando com a comunicação fim a fim. Ela está coordenando a comunicação fim a fim. Ela não é específica para uma determinada aplicação. Ela simplesmente vai receber a mensagem da aplicação e vai coordenar a comunicação fim a fim, ou seja, a comunicação entre o meu computador A e o computador B para que essa comunicação seja bem sucedida. Então, por exemplo, se algum pacote for perdido, ela pode reenviar esse pacote. E essa camada, como eu falei, essa camada que vai ser utilizada pela API Socket para prover aquela ideia de um tubo, de que a rede é um tubo. Então, o processo X vai interagir com a API Socket e a API Socket vai interagir com a camada de transporte. Ela vai usar os protocolos de transporte para enviar a mensagem do processo X a algum processo remoto. A camada de rede é uma camada que vai endereçar pacotes para esses pacotes eles seguirem uma rota pela rede. Fazendo uma analogia, ela faz o papel que os correios fazem, por exemplo. Então, eu tenho uma rede com vários roteadores. A camada de rede vai ser responsável por encaminhar esses pacotes por uma rota. E aí, qual é a melhor rota? Isso vai depender dos protocolos de roteamento que executam nesses roteadores, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas a gente só tem que ter em mente que a camada de rede ela vai endereçar os pacotes para que eles sejam encaminhados pela rede até o destino. Reparem que essa função de definir rota é completamente transparente para o processo. Por quê? Porque o processo enxerga a rede apenas pela API de socket. Então o processo não se preocupa com a rota que aquele pacote vai seguir pela rede. Ele só se preocupa, mais uma vez, em enviar as informações pelo tubo. O tubo é a rede. Bom, a camada de enlace, ela está muito relacionada com a camada física. Está muito relacionada com o meio físico. Ela gerencia a comunicação nesse meio físico. Então, por exemplo, se o cabo é de fibra ótica, tem uma forma de gerenciar esse cabo de fibra ótica da forma que as informações vão ser enviadas por esse cabo de fibra ótica. Se for uma conexão Wi-Fi, a gente tem algumas preocupações. Por exemplo, vários dispositivos que estão enviando mensagens para um ponto de acesso Wi-Fi, para um roteador Wi-Fi, vários dispositivos podem querer enviar mensagem ao mesmo tempo. E a camada de enlace tem que coordenar para que esse envio ao mesmo tempo não dê problemas para a comunicação. Então, cada meio físico vai ter a sua camada de enlace associada para tratar desse gerenciamento do meio físico.
Repare mais uma vez que o meio físico, o processo não precisa conhecer qual é o meio físico que aquela informação está sendo enviada. Por quê? Porque tem a total abstração. Tá? Então, a camada de enlace fornece para a camada de rede uma abstração do meio físico. A camada de rede, por si só, já não precisa saber as características específicas do meio físico. A camada de rede, por sua vez, não precisa dar detalhes de como a rede está funcionando para a camada de transporte, que, por sua vez, não precisa dar detalhes de como está funcionando a comunicação fim a fim para a camada de aplicação. Então, as abstrações vão sendo fornecidas de camada a camada para que o processo não se preocupe em como aquela rede é formada. Vamos ver agora o roteador. O roteador está pegando uma mensagem de um meio físico, ele vai olhar qual é o endereço dessa mensagem e vai jogar no meio físico associado. Aqui é muito fácil, porque a gente só tem esses dois meios físicos, então ele vai pegar de um meio físico e vai jogar no outro. Mas o roteador ele pode ter várias interfaces de rede que estão conectadas a vários meios físicos. Então a função do roteador é olhar o endereço da camada de rede, como a gente já falou, e jogar a mensagem de acordo com aquele endereço que ele recebeu. Não vamos entrar em detalhes agora em como são formados esses endereços. Mas é importante a gente ver aqui que os elementos não precisam necessariamente ir até a camada de aplicação. O roteador ele só vai até a camada de rede. Por quê? Ele só está preocupado com funcionalidade até a camada de rede. Então, ele vai pegar a mensagem vai passar pela camada de enlace, vai passar pela camada de rede, ele vai ler essa mensagem, vai processar essa mensagem e vai jogar de volta da camada de rede para a camada de enlace, até o meio físico, até chegar no computador B. Reparem que para o computador A e para o computador B, não importa se tem um roteador ali no meio. Eles não precisam saber disso porque o processo X está na API Socket, está usando a API Socket, e o processo Y também. Então, eles se comunicam sem se preocupar com o que tem embaixo, mais uma vez. Algo importante para essa abstração funcionar é que as camadas de dois dispositivos se coordenam por meio de protocolos. Então, a camada de aplicação do computador A fala com a camada de aplicação do computador B. A camada de transporte do computador A fala com a camada de transporte do computador B. Vamos ver alguns detalhes. Um exemplo de protocolo da camada de aplicação é o HTTP. Esse protocolo vai definir o formato da mensagem que o computador A vai enviar para o computador B, por exemplo, numa aplicação web. A aplicação web, ela usa esse protocolo HTTP para trocar mensagens entre dois computadores na camada de aplicação. Então, por exemplo, tem um formato específico quando o computador A quer pedir alguma coisa para o computador B. Tem um formato específico quando o computador B quer enviar alguma coisa para o computador A. Então, vamos ver um exemplo aqui bem superficial desse protocolo HTTP funcionando. De forma simplista, o HTTP vai definir vários formatos de mensagem para o processo X enviar para o processo Y. O protocolo HTTP ele tem vários formatos de mensagem, mas aqui é só um exemplo para mostrar a sua aplicação. Vamos supor que o computador à esquerda ele queira pegar uma foto que está armazenada no servidor. Vamos supor que o computador à esquerda tenha um navegador web, tá? Porque o protocolo HTTP é um protocolo muito utilizado em aplicações web. O computador à esquerda tem um navegador web que é representado pelo processo X. Então, o processo X é um navegador web e o processo Y, lá no servidor, é um servidor web. É um Apache, por exemplo, que é um servidor web. Quando o processo X quer exibir uma página, essa página ela tem várias fotos, por exemplo. E aí, ele vai pedindo essas fotos para o servidor. Como que ele vai pedir? Ele vai criar uma mensagem HTTP pedindo essa foto. Então, o processo X gera uma mensagem num formato específico de requisição HTTP com o endereço dessa imagem. Aqui eu botei só uma string simples, mas pode ser um endereço mais completo que esse. Aqui é só um exemplo. E aí,
o protocolo HTTP vai definir um formato de mensagem também para esse servidor responder a essa requisição de imagem. Então, por exemplo, quando a mensagem foi recebida pelo processo Y, ele vai gerar uma outra mensagem de resposta HTTP com essa imagem. Então, essa é a ideia, você ter formatos específicos. Então, um exemplo de formato específico é quando a gente entra em algum servidor web e dá aquele erro de 404, que a página não existe. Esse erro é definido pelo protocolo HTTP. O protocolo HTTP vai definir esses códigos de erro também. Então, o protocolo vai definir códigos de erro, formato de mensagem, para que a gente tenha uma comunicação entre dois processos. O HTTP é só um exemplo de protocolo da camada de aplicação, mas é um exemplo muito utilizado em servidores web. Da mesma forma que a camada de aplicação do computador A se comunica com a camada de aplicação do computador B, a camada de transporte do computador A se comunica também com a camada de transporte do computador B, porque a camada de transporte vai gerenciar essa comunicação fim a fim entre A e B. Também a gente tem vários protocolos da camada de transporte, os mais comuns na internet são o TCP e o UDP. Esses protocolos podem definir, por exemplo, o formato de mensagens também, mas um formato mais específico para a camada de transporte, e também pode definir o que acontece se algum pacote for perdido, se alguma informação for perdida, se ele vai reenviar, se não vai enviar, se ele também tem, por exemplo, tem códigos de correção de erro. Então, quando a mensagem chega na camada de transporte do computador B, ele tem como olhar esse código de correção de erro para verificar se a mensagem foi corrompida ou não. Então, essas são algumas funções da camada de transporte. Se a gente desce mais um pouco, a gente tem a camada de rede. Na internet, o protocolo da camada de rede mais comum é o protocolo IP. E vai endereçar toda a máquina na internet e, a partir desse endereço, a gente consegue saber como fazer para chegar de uma máquina A para uma máquina B. Reparem aqui que, nos exemplos anteriores, a camada de aplicação do computador A estava se comunicando com a camada de aplicação do computador B. Aqui não. Aqui a camada de rede do computador A está se comunicando com a camada do roteador. Então, tem essa diferença porque cada camada tem a sua funcionalidade. Como o roteador é um dispositivo que atua até a camada de rede, a camada de rede do computador A vai se comunicar com a camada de rede do roteador. Se a gente tivesse um elemento aí no meio que tivesse até a camada de aplicação, mesma coisa, a camada de aplicação do computador A ia se comunicar com a camada de aplicação desse elemento aí do meio. Mas como esse elemento do meio vai até a camada de rede, a camada de aplicação do computador A não tem como se comunicar com a camada de aplicação do roteador, claro que não. Mas aqui nesse caso, na camada de rede não. A camada de rede do computador A não se comunica com a camada de rede do computador B. Ela se comunica com a camada de rede do roteador. É isso que permite que o roteador encontre a rota, porque ele vai mandar para o roteador, o computador A não sabe qual é a rota até o computador B, ele vai simplesmente mandar para o roteador. O roteador na camada de rede vai ler o endereço da mensagem e vai encaminhar para a interface que está disponível para chegar no computador B. Aqui, no caso, é muito simples, que o roteador está ligado diretamente com o computador B. Mas se ele tivesse ligado a outros roteadores, ele sabe qual é o próximo roteador que ele tem que enviar para que a mensagem chegue no computador B. Na camada de enlace é a mesma coisa. Aí, por exemplo, na camada de enlace, do computador A para o roteador, é um enlace sem fio, com Wi-Fi, por exemplo. Então, segue esse padrão, que é o I3E 802.11. Aqui, a gente não está indicando o nome de nenhum protocolo. O padrão da camada de enlace tem várias informações, tem informações sobre características físicas de fato daquele e-mail, mas tem um protocolo também executando na camada de enlace para a comunicação funcionar. Então, é a mesma coisa. A camada de enlace está associada ao meio físico. Então, a gente pode ter um padrão entre o computador A e o roteador e pode ter um outro padrão
entre o roteador e o computador B. Como vocês podem ver, entre o roteador e o computador B não é o I3E 802.11, é o I3E 802.3, que é relacionado à rede de cabeadas locais. Então a gente pode ter o roteador com várias interfaces de diferentes tecnologias. Isso permite a interconexão de redes com tecnologias diferentes. E mais importante que isso, permite que essa complexidade da rede, essas informações da rede, sejam abstraídas da aplicação. A camada de rede IP, ela abstrai completamente para as camadas superiores o que está acontecendo ali no enlace. Bom, vamos voltar para o caso da camada de aplicação e da camada de transporte. A gente tem a situação que a camada de aplicação do computador A fala diretamente com a camada de aplicação do computador B. A camada de transporte do computador A fala diretamente com a camada de transporte do computador B. Mas esses dispositivos não estão diretamente ligados. Então, como que essas camadas falam diretamente entre si? Bom, muito fácil. Lembra que a gente tinha falado que a mensagem desce pelas camadas? Ela está na aplicação, depois vai para transporte, para a rede, enlace, etc. O que acontece é o seguinte, que as informações associadas à camada de aplicação são geradas na camada de aplicação do computador A, vai descendo pelas camadas, mas as camadas inferiores não processam essa informação. Elas apenas vão repassando essa informação, e aí quando chegar no computador B, a camada de aplicação do computador B vai processar essas mensagens. Então, por exemplo, um formato de mensagem de HTTP vai ser gerado lá na camada de aplicação do computador A. As camadas inferiores, elas só vão repassando aquela mensagem e o formato vai ser lido de fato no computador B. É isso que a gente chama de encapsulamento. Vamos ver um exemplo de como o encapsulamento funciona. A gente tem uma rede aqui, que é um computador A que pode enviar informações para o computador B e vice-versa. E a gente tem um switch, que é um dispositivo da camada de enlace, que vai até a camada de enlace, que só implementa a camada de enlace, e um roteador, que implementa a camada de enlace e a camada de rede. Vamos agora pegar esse exemplo e vamos representar cada elemento com as suas camadas associadas. Então a gente tem o computador A, que tem até a camada de aplicação, tem o switch, que tem a camada de enlace, tem o roteador, que tem a camada de enlace de rede, e tem o computador B, que também vai ter a camada de aplicação. Aqui, a camada física não está representada para facilitar a discussão. Bom, então o que acontece? A camada de aplicação gera uma mensagem e, utilizando a API de socket, vai enviar para a camada de transporte essa mensagem. Essa mensagem tem o conteúdo que vai ser enviado para B, com informações do protocolo da camada de aplicação, como as informações de formato de mensagens do HTTP, e essa mensagem vai ser enviada para baixo, para a camada de transporte. Quando essa mensagem chega na camada de transporte, essa camada de transporte vai adicionar um cabeçalho a essa mensagem. Esse cabeçalho da camada de transporte só vai poder ser lido por uma outra camada de transporte, que no caso vai ser só a camada de transporte do computador B. Então ela adiciona informações, que é o cabeçalho, para a camada de transporte do computador B ler essa informação. Por exemplo, a camada de transporte pode adicionar no cabeçalho o número de sequência da mensagem. Então, na verdade, não é mensagem, na verdade a camada de transporte vai dividir a mensagem em segmentos, mas isso não importa para a gente. A camada de transporte pode ter, por exemplo, número de segmento. Então, segmento número 1, 2, 3, 4, 5. O computador B, na camada de transporte, vai ler esses números. Vamos supor que ele leia o segmento 1, 2, 4 e 5 e não leia o 3. Ele vai inferir que a mensagem 3 foi perdida, que o segmento 3 foi perdido, e aí o computador A pode reenviar esse segmento. Essa é uma informação que pode ter no cabeçalho da camada de transporte, mas a gente tem outras informações também que são importantes, como por exemplo, de forma bem informal, o computador A, ele dá um número de porta que vai identificar um determinado processo no computador B. Então,
esse número de porta vai dizer o seguinte, olha, quando chegar no computador B, você tem que enviar a informação para esse processo aqui específico. Esse número de porta também está no cabeçalho da camada de transporte. Esse processo de adicionar esses cabeçalhos a cada camada, a gente vai ver depois que a camada de rede também vai adicionar seus cabeçalhos, esse processo de adicionar os cabeçalhos a cada camada é chamado de encapsulamento. Aqui, a gente já falou que a mensagem, na verdade, ela é dividida em pedaços menores. E é aqui na camada de transporte que a gente faz essa divisão. Então, esse encapsulamento não vai ser por mensagem, vai ser em cada pedacinho da mensagem. Mas vamos supor que aqui a mensagem inteira ela caiba dentro de um segmento da camada de transporte ou de um pacote da camada de rede. Então, a gente não vai dividir a mensagem em vários pedacinhos. Ela vai simplesmente ser enviada pela rede. Aqui, para facilitar a discussão, então, se eu falar que é um pacote que está sendo enviado, é a mesma coisa do que a mensagem está sendo enviada. Então, a camada de transporte vai pegar e vai adicionar esse cabeçalho à mensagem. Bom, da mesma forma, quando for para a camada de rede, a camada de rede vai adicionar o seu cabeçalho, e quando for para a camada de enlace, ela vai adicionar o seu cabeçalho e vai enviar para o switch essa mensagem, encapsulada com vários cabeçalhos. Quando chegar no switch, o que vai fazer? O switch ele executa apenas a camada de enlace. Então, ele vai ler o cabeçalho da camada de enlace. Vai ler para saber o que vai fazer com aquela mensagem. Após ler, ele vai tirar o cabeçalho, ou seja, vai fazer o desencapsulamento, porque aquele cabeçalho está referente à camada de enlace do computador A, e ele vai tomar a ação necessária com aquela mensagem. Por exemplo, ele vai enviar para outra interface de rede dele. Ao enviar para outra interface de rede dele, ele vai adicionar, mais uma vez, um cabeçalho a essa mensagem para poder enviar essa mensagem para o roteador. O que vai ter nesse novo cabeçalho vai depender do protocolo e de vários outros fatores. Então, rede Wi-Fi, a gente vai ter um cabeçalho, redes de fibra ótica, a gente vai ter outro cabeçalho, etc. Tá? Aqui a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o dispositivo ele vai trocando esses cabeçalhos quando for enviando pela rede. Mas aqui ele só vai trocar o cabeçalho da camada de enlace, porque ele só está responsável pela camada de enlace, ele só faz funcionalidade da camada de enlace. Essa que é a vantagem da divisão em camadas. As funções são muito bem definidas entre as camadas. Muitas vezes, o cabeçalho que um equipamento recebe é muito parecido com o cabeçalho que ele envia. Tá? Mas aqui a gente está dizendo que a gente troca o cabeçalho que ele recebe lá do computador A, a gente troca por um cabeçalho distinto para mandar para o roteador. Mas esse cabeçalho muitas vezes é muito parecido. Aí o que vai fazer agora? Vai enviar para o roteador. O roteador vai processar essa mensagem primeiro no enlace, primeiro na camada de enlace. Então, ele vai ler o cabeçalho de enlace e vai desencapsular e enviar para a camada de rede. Então, a mensagem vai ser enviada para camadas superiores. Lembra, a mensagem sempre vai para a camada superior para depois ser processada e voltar a descer para as camadas inferiores. Bom, a camada de rede vai processar a informação, como por exemplo, para saber qual é a rota que aquele pacote tem que seguir, e para isso ela vai processar o cabeçalho. Por exemplo, ela vai ler qual é o endereço IP daquela mensagem. Repare que a camada de rede do roteador ela está se comunicando com a camada de rede do computador A, porque o switch não tem camada de rede. Então, da mesma forma que a camada de aplicação fala diretamente com a camada de aplicação do computador B, e a camada de transporte do computador A fala diretamente com a camada de transporte do computador B, a camada de rede do computador A fala diretamente com a camada de rede do roteador. Isso quer dizer, por exemplo, que o switch ali no meio não vai ler o endereço de rede da minha mensagem. Ele vai ler apenas informações relacionadas ao enlace. Por exemplo, como o endereço MAC. Mas isso é outra coisa. Bom, o que a camada de rede vai fazer? Ela vai agora desencapsular, vai tirar aquele cabeçalho e da mesma forma vai encapsular com um novo cabeçalho de rede, vai mandar para a camada de enlace, a camada de enlace vai botar um outro cabeçalho e vai mandar a mensagem para o computador B. Ao chegar em B,
ocorre todo o processo de desencapsulamento de novo. Ele vai tirar o cabeçalho da camada de enlace, vai mandar para a camada de rede, que vai mandar para a camada de transporte, e a mensagem agora vai chegar na aplicação e vai poder ser lida pelo computador B. Então, esse encapsulamento permite aquele tubo também, porque a camada de aplicação só vai mexer com informações da camada de aplicação. Ela não precisou se preocupar com informações internas ali à rede. Voltando aqui no nosso desenho, vemos que as camadas de aplicação e transporte estão apenas nos dispositivos finais. Isso faz sentido devido ao argumento fim a fim. O que esse argumento diz? Ele diz o seguinte: vamos implementar funções complexas apenas nas pontas da comunicação, ou seja, apenas no computador A e no computador B, apenas nos dispositivos finais que se comunicam. Então, por exemplo, eu vou executar funções complexas apenas no servidor web, ou apenas no meu smartphone, ou apenas no meu laptop, que são os dispositivos finais da comunicação. Os dispositivos intermediários, como roteadores e switch, a gente tenta fazer só funcionalidades bem simples, para evitar ter que ficar mexendo na rede. Porque mexer na rede é muito difícil. Você adicionar novas funções à rede é muito difícil, porque às vezes a rede é muito complexa e às vezes também porque você pode deixar a rede menos flexível. Um sucesso que a internet tem é que a internet, o núcleo da internet é muito simples. Ele executa poucas funcionalidades no pacote que recebe. Com isso, a internet pode funcionar para várias aplicações. Se a camada de rede, por exemplo, fosse específica para uma aplicação de vídeo, a gente ia tirar a flexibilidade, porque a gente ia ter um equipamento de rede que só funcionaria para aplicação de vídeo, um outro equipamento de rede que só funcionaria para aplicação web, por exemplo. Então, as camadas de aplicação e transporte são camadas mais complexas. Por exemplo, a de aplicação pode gerenciar um streaming de vídeo. Isso é uma função complexa que não vale a pena a gente botar nos equipamentos de rede. A camada de transporte, mesma coisa. Ela cuida da perda de mensagens, por exemplo, da verificação de erros. Essa funcionalidade é mais interessante que esteja nas pontas do que no meio da rede. Lógico que no meio da rede tem algumas verificações de erro também, mas a parte mais complexa é feita na camada de transporte. Faz sentido isso porque é o seguinte: se eu estou verificando o erro, eu vou ter que verificar o erro até chegar lá no computador A. Então, ou seja, a camada de transporte ela vai ter que verificar o erro da mensagem. Isso é óbvio, porque antes de mandar para a aplicação, ela tem que verificar o erro. Poxa, se a camada de transporte vai verificar o erro, por que a camada de rede tem que verificar o erro também? Essa é a ideia. Então, vamos tornar a rede muito simples para só inovar, só fazer funcionalidades distintas só nas pontas, só no computador A e no computador B. Essa que é a ideia do argumento fim a fim. Implemente funções complexas apenas nos dispositivos finais e tente executar na rede apenas tarefas mais simples. Lógico, a gente melhora a coisa na rede em termos de desempenho, bota um hardware melhor, às vezes tem novos protocolos de rede também, mas a velocidade com que surgem novos protocolos de rede é muito menor do que a velocidade que surgem protocolos de transporte e de aplicação. Então, por exemplo, na internet, a camada de transporte pode verificar se os pacotes foram perdidos, como eu já falei, e a camada de rede ela vai encaminhar pacote independentemente da aplicação. Ela não olha qual é a aplicação. Não, uma aplicação de vídeo, vou encaminhar dessa forma. Uma aplicação de mensagem, vou encaminhar de uma outra forma. Não, ela é independente da aplicação, porque ela é feita para ser da forma mais simples possível. Então, aqui nesta aula, a gente viu os princípios básicos de comunicação entre processos remotos. A gente falou sobre o socket, que o socket ele permite ter uma interface para os processos se comunicarem. A gente viu as abstrações e arquitetura em camadas. Essas abstrações são importantes em várias áreas da computação e é algo que é utilizado em rede de computadores. Vamos separar em várias camadas para facilitar
o funcionamento da rede. E a gente viu um argumento muito importante que é usado na internet, que é o argumento fim a fim. Você adicionar a complexidade apenas nas pontas. Você deixar os dispositivos intermediários mais simples. Aqui, a leitura obrigatória e a leitura complementar, que vai falar sobre várias funções da API de Socket.